As pessoas estão preocupadas o que vai fazer. O decreto do governo do estado termina amanhã, mas hoje tem uma reunião para definir novas medidas ou flexibilização. Bem, quem tem as informações é Sara Medeiros, que está lá na frente do Palácio Governador Augusto Franco, vai trazer o que está acontecendo neste momento. 12h03. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Ricardo. Pois é, essa reunião começou por volta das 11 horas da manhã no Gabinete de Gerenciamento de Crise. Estão participando dessa reunião todos os envolvidos do governo, todas as pastas, relacionadas ao enfrentamento do Covid-19. E assim, Ricardo, essa grande expectativa por parte do governo é do anúncio de como é que vai ficar essa situação do comércio, se vai haver algum tipo de flexibilização para que aos poucos o comércio ele volte a ser retomado. Foi dito já pelo governador, já está sendo veiculado, inclusive matérias nas redes sociais, de que essa reunião vai ser realizada toda quinta-feira, para que seja feito aí esse acompanhamento de como é que está a situação do Covid-19 aqui no estado. Hoje, às 4 horas da tarde, vai haver uma entrevista coletiva onde o governador do estado vai detalhar como vai ficar daqui para frente a situação aqui no estado de Sergipe. O decreto, lembrando, ele é válido até o dia 17, esta sexta-feira. Tanto do governo estadual quanto do município de Aracaju também tem um decreto aí que está em vigor até esta sexta-feira, dia 17. Então, há essa especulação de o que vai acontecer daqui para frente, Porque, como você bem disse, as pessoas estão ávidas aí para poder voltar a trabalhar. Esse retorno ele tem que acontecer em algum momento, mas esse retorno também tem que ser feito de forma muito segura para que as pessoas não se contaminem, para que a gente permaneça nessa situação de controle hoje que a gente está vivendo aqui no estado. Inclusive, Ricardo, 2 novos casos foram confirmados da doença aqui no estado de Sergipe, um no município de Nossa Senhora do Socorro, outra lá no município de São Cristóvão, que são municípios que compõem aqui a Grande Aracaju. Esse caso do município de Nossa Senhora do Socorro foi de uma mulher de 27 anos, segundo uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação lá do município de Nossa Senhora do Socorro. É uma mulher residente lá da Piabeta e essa mulher teria tido contato com o pai dela, que é residente aqui da capital, aqui de Aracaju, e este homem teria testado também positivo para o coronavírus. A gente vai ouvir agora novamente aí a entrevista feita com o André Carvalho, que ele também fala sobre esse caso lá do município de Nossa Senhora do Socorro. Vamos acompanhar a entrevista. Aqui no estado de Sergipe nós estamos com 48 casos confirmados. Desses, uma maior concentração na capital, são 37 casos. Nós temos já 27 pessoas consideradas curadas do Covid-19, ou seja, pessoas que passaram pelo período da quarentena, ficaram em isolamento e já não apresentam mais sintomas e receberam alta médica. Temos até o momento 4 óbitos, todos de pessoas idosas com mais de 60 anos, e já foram realizados quase 700 testes já aqui da população. A gente, Ricardo, também ouviu a coordenadora epidemiológica lá do município de São Cristóvão, a Beatriz. Vamos também acompanhar a entrevista dela sobre esse caso que foi confirmado lá no município de São Cristóvão. Ontem foi registrado o primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui em São Cristóvão. É um homem de 48 anos, ele tem como comorbidade a hipertensão arterial, mas o quadro dele está estável, ele está bem, em isolamento domiciliar e não apresenta nenhum sinal e sintoma de gravidade. Nós estamos monitorando ele diariamente. Desde o primeiro caso confirmado aqui em Sergipe, nós estabelecemos o Centro de Operações Emergenciais Municipal e a gente vem traçando diversas estratégias para o combate ao coronavírus aqui em São Cristóvão. Dentre elas, nós estabelecemos fluxos para os pacientes sintomáticos respiratórios em cada unidade básica de saúde, para que não ocorresse o fluxo cruzado entre esses pacientes e outros que venham a comparecer às unidades. Além disso, a gente também determinou 2 unidades básicas de referência, que é a unidade básica Jairo Teixeira e a Maria José Soares Figueiredo.
De acordo com cada cenário epidemiológico, a gente vem traçando novas estratégias e buscando evidências na ciência para a tomada de decisão. Dentre elas, a gente já ampliou os leitos de observação da unidade de urgência do Eduardo Gomes e, a depender do comportamento epidemiológico dessa pandemia aqui em São Cristóvão, nós iremos também ampliar os leitos de internamento. Pois é, Ricardo, tá aí então a fala da Beatriz, que é a coordenadora epidemiológica lá do município de São Cristóvão. Lembrando que nós temos hoje aqui no estado 48 casos confirmados da Covid-19, mas é importante também a gente ressaltar que 27 destes casos são de pessoas que, graças a Deus, já receberam alta, já estão curadas do Covid-19. E a gente reforça que hoje, às 4 horas da tarde, vai haver uma entrevista coletiva com o governador Belivaldo Chagas, onde serão detalhados os novos posicionamentos do governo com relação ao enfrentamento da Covid-19 aqui no estado. A gente vai saber somente a partir das 4 horas da tarde se vai haver algum tipo de relaxamento nesse isolamento social, como é que vai funcionar daqui para frente. Nesse momento, eles estão reunidos justamente decidindo essas estratégias. Ricardo. Muito obrigado, Sara Medeiros, que está em frente ao Palácio Governador Augusto Franco, onde, neste momento, o gabinete de crise do governo do estado está se reunindo para saber se o decreto será mantido, terá novas medidas ou será flexibilizado. Todos os detalhes à noite no Jornal do Estado, aqui na TV Atalaia. Vamos voltar a falar novamente sobre o caso do idoso, do senhor de 69 anos, que morreu dentro de uma ambulância do SAMU. A gente começou o balanço geral trazendo esse caso. De quem foi a responsabilidade? Da regulação? Do não atendimento nas unidades de saúde? A gente já trouxe aqui tanto a versão da família, da Secretaria da Saúde de Aracaju, teve o assessor também da Secretaria de Estado da Saúde, mas vou voltar com Sara Medeiros, continuando sobre esse caso. Sara, o que é que você tem? O que é que diz a Secretaria de Estado da Saúde com relação a esse caso? São algumas perguntas que as pessoas estão fazendo. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, como você bem disse, a Secretaria de Estado da Saúde se pronunciou por meio do seu assessor, o André Carvalho. Essa entrevista foi exibida durante a reportagem e agora a gente veio aqui falar com a Secretaria Municipal da Saúde. Está aqui conosco o secretário adjunto, o Carlos Noronha. Doutor Carlos, a família fez essa reclamação por conta da falta de atendimento. Infelizmente, esse senhor ele veio a falecer dentro da ambulância, aguardando que a regulação o encaminhasse para a unidade. O que aconteceu no Nestor Piva? Por que esse paciente não pôde ser admitido lá? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Inicialmente, o pesar da Secretaria Municipal de Saúde é a família da vítima que chegou a óbito. E só para esclarecer, Ricardo, eu acho que a toda a população, o que cabe à municipalidade é a baixa e média complexidade. Ou seja, nós recebemos os nossos pacientes pela nossa rede de urgência e estabilizamos esse paciente e, caso haja necessidade de uma terapia intensiva, nós encaminhamos para via Central de Regulação de Urgência do CIGAL, que é do Estado, para as unidades de referência do Estado. Esse paciente ele chegou no Nestor Piva com tosse, com insuficiência respiratória e com um Glasgow de 9, ou seja, com uma indicação de intubação. Era um paciente extremamente grave. E aí o que aconteceu? No Nestor Piva nós não tínhamos naquele momento a capacidade instalada para o atendimento, ou seja, os leitos que nós dispunhamos na estabilização, todos estavam ocupados, então a gente não conseguia receber esse paciente, embora esse paciente tenha tecnicamente indicação de terapia intensiva, ou seja, indicação de ir para uma unidade de UTI. E essa unidade de UTI cabe ao Estado, ao ente Estado, receber esse paciente e garantir toda a condição clínica dele naquele momento. Eu acho que hoje em dia, com essa questão da pandemia do Covid, nós estamos sempre remetendo ao Covid todas as indicações. Quando, na verdade, nesse paciente oncológico, ele poderia ter alguma patologia respiratória também, não necessariamente o Covid, que descompensou o seu quadro clínico e pode ter favorecido a questão do óbito. Tanto é que ele veio a óbito dentro da unidade da USA, da unidade de atendimento de urgência do SAMU.
Então, ao que cabe à municipalidade, mais uma vez, o atendimento de baixa e média complexidade. Nós recebemos dentro da nossa rede de urgência, porém existe uma estabilização. O nosso NIR, que é o Núcleo de Regulação Interna, entra em contato com o CIGAL, através da Central de Regulação de Urgência, e faz o encaminhamento desse paciente para o atendimento de terapia intensiva que cabe ao Estado. Secretário, obrigado pelas explanações, pelas explicações sobre o caso. Agora, Ricardo, aproveitando, né, que a gente está aqui no estádio João Mourão, onde está sendo montado, né, o hospital de campanha que vai atender esses pacientes da Covid-19, quando estiver pronto, eu vou aproveitar e também falar sobre como é que está sendo montada a estrutura. Secretário, vocês acreditam que quando tudo isso aqui vai estar pronto? O Hospital de Retaguarda da Secretaria Municipal de Saúde vai estar disponível para o atendimento de baixa e média complexidade, para a observação dos casos que tiverem suspeitos de coronavírus, né? Aqueles casos com síndromes respiratórias agudas, com uma suspensão em relação à questão do Covid. Nós estamos aqui montando uma área aproximadamente de estrutura metálica, em torno de 2.400 metros quadrados de área metálica, mas a gente vai ter uma disposição maior e nós vamos conter nessa estrutura cerca de 152 leitos para o atendimento dessa população, com alguns leitos de estabilização, em torno de 28 leitos de estabilização, para caso os pacientes venham a agravar enquanto estiverem internados aqui em observação para, no caso, o Covid-19. Secretário, quanto custou a montagem dessa estrutura? Então, nós estabelecemos através da própria Lei 8666, né, que é a lei de licitação, embora hoje, num quadro de pandemia e de emergência de saúde pública, no caso a licitação, até pelos tempos da licitação, ela foi dispensada, porém houve sim uma disputa, né, e aí 8 empresas elas entraram aqui na disputa, somente 4 realizaram essa disputa e uma venceu, de acordo inclusive com o nosso termo de referência para a instalação. Então, nesse primeiro momento, nós estamos ainda vendo essa questão financeira, porque não só é a questão da parte estrutural física, mas nós temos outras coisas que a gente deve incrementar, como a questão dos insumos, como a questão dos equipamentos, a questão dos ventiladores para, nos casos da estabilização desses pacientes, ou seja, essa conta ainda nós estamos fechando para divulgação. Mas tem uma estimativa de mais ou menos quanto será investido? Então, por enquanto, nessa estrutura metálica, que acredito em torno de 3 milhões de reais para a estrutura metálica, nesse tempo de 6 meses, que é o tempo que nós estimamos para fazer o atendimento, no caso desse hospital de campanha. Eu espero, eu acho que na verdade toda a população espera que a gente consiga, inclusive, desmontar toda essa estrutura antes mesmo de 6 meses, né? Ou seja, que essa pandemia ela acabe. Vale a pena salientar, eu acho que é bem interessante colocar que nós estamos nos antevendo aos quadros e ao quadro também, no caso de agravamento da Covid, ou seja, o quadro que estaria estabelecido pelo Ministério da Saúde do meio de abril para o começo de maio. Nós estamos já montando essa estrutura para receber, caso esses pacientes, ou seja, fora o isolamento domiciliar, que vale a pena salientar e colocar para a população manter o isolamento domiciliar, para que a gente consiga estabelecer um platô de curva e impedir que esses pacientes cheguem a ter ao mesmo tempo Covid. Secretário, muito obrigada pela entrevista e como o secretário bem disse, Ricardo, a gente espera que essa estrutura ela seja desmontada o mais rápido possível, porque isso significa que aqui em Aracaju, aqui no estado, a pandemia ela não trouxe tantos estragos aqui na vida das pessoas. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros. Obrigado ao secretário adjunto da Saúde aqui de Aracaju.